O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 14, celebramos a 28ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, e, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este evangelho, ele tem assim o poder de nos mostrar aquilo que é do reino e aquilo que não é do reino. Aquilo que é mostrado e deve ser mostrado à luz do dia e aquilo que é escondido. Aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Mas é bem claro para nós que o Evangelho de hoje coloca a pessoa de Deus Pai, mostrando para nós que tudo nele é verdade. Tudo nele é pleno. Veja o exemplo dos pardais. Se Deus cuida de um pardal, que é, já na época de Jesus, né, vai aparecer a palavra pardal aqui, na nossa época também tem muito pardal, já que um pardal, que é um pássaro, que nós não damos valor algum. Aliás, muitas vezes nós gostamos que nem ele esteja presente, né, porque faz ninhos em lugares inconvenientes, não tem lá um cantar excelente como um outro pássaro, né? Se até o pardal, olha o exagero do reino de Deus, como que o escritor bíblico escreve, né? Se até o pardal para Deus tem importância, você imagina a construção do reino, você imagina a pessoa humana. Portanto, para Deus, tudo tem que ser verdadeiro. Tudo tem que estar na claridade do dia e não escondido. Escondido é quando a gente diz que é filho de Deus, que nós seguimos Jesus Cristo, que nós seguimos as orientações da palavra de Deus. Todas essas coisas, somos cristãos, somos católicos, né? Gostamos de Jesus, gostamos de Nossa Senhora, falamos que somos templos do Espírito Santo e no fundo, escondemos, mentimos certas realidades. Dizemos que somos de Deus, mas praticamos coisas que não são de Deus. Falamos que fazemos as coisas do céu, mas no fundo, escondidinho, nós estamos fazendo as coisas da terra, as coisas relacionadas ao ser humano, no que se diz respeito às guerras, às mortes, às matanças, né?
as coisas maléficas que vão acontecendo no dia a dia, as nossas arrogâncias, as prepotências, os reinos que estão construídos pelos próprios cristãos, que não é o reino de Deus. Então, isto é que fica escondido. Mas, a partir de Jesus Cristo, da palavra do Espírito Santo, tudo tem que ser verdadeiro. Por isso que Jesus diz assim para os discípulos, primeiro, antes de falar à multidão, cuidado com o veneno, cuidado com o inferno, que é os fariseus. Eles falam muito bonito da lei, mas não as cumprem, não as fazem. Coloca o fardo, como diz um outro evangelho, nas costas dos outros, mas é um fardo que eles mesmos não conseguem carregar. Então, Jesus está dizendo, fique agora com a luz do dia, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele que veio mostrar toda essa verdade, veio mostrar toda essa claridade da verdade do reino de Deus para nós. E qual é a verdade do reino de Deus para você, para mim, para nós? Se não é a vivência do amor, do encontro, da gratidão, né, do interesse pela missão, praticar com as nossas atitudes o reino de Deus. É isso que nós devemos ir atrás e tomar muito cuidado então com esses venenos. Meu irmão, minha irmã, se Deus cuida até dos pardais, será que Ele não vai cuidar de você? Mas você tem que ser verdadeiro. Nós temos que ser verdadeiros diante do reino de Deus também. Porque senão, como é que nós vamos fazer essa compatibilidade de amor com Deus Pai? Nunca. Né? Então vamos fazer um esforço, e às vezes um esforço muito grande para a gente converter, tirar essas mentiras da vida da gente para poder então colocar a verdade, a luz da verdade, tudo aquilo que é de Deus em nós. Pensa bem nisto, reza bastante, que Deus te abençoe, Deus te guarde, e a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.